E meditar? Já tentou? Quando a cabeça está cheia de ruídos, de afazeres, de preocupações, uma opção para muita gente é meditar. Uma prática que há muito tempo tem trazido benefícios para quem pratica e que tem assinatura da ciência quanto à sua eficácia. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Esta semana, então, a gente vai falar de meditação, dos aplicativos de meditação, as práticas mais relacionadas a filosofias e religiões milenares. Cada vez mais gente tem tentado parar, respirar e ver as coisas por outro ângulo. Ainda mais nesses tempos de pandemia. E é por isso que o William Vieira, aqui da Gama, foi entrevistar o Sogyal Rinpoche. Will, fala pra gente um pouco sobre ele. Então, eu busquei o Sogyal Rinpoche porque ele é uma espécie de sumidade no assunto. Ele medita há 53 anos. Por 28 anos ele foi monge no Tibete, em monastérios e tal. E faz mais de 20 anos que ele mora na Califórnia, onde ele ensina meditação. E pra gente muito importante. Ele foi, por exemplo, o guru do Steve Jobs. Escuta só a minha conversa com ele. Nós temos o síndrome da Gabriela. Quando eu vim para este mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Aí não tem jeito. Eu tenho que utilizar a minha sabedoria interior para começar a reconstruir, refutar esses padrões internos que eu tenho. E a ferramenta é a meditação. Rinpoche, na sua opinião, o que explica esse boom de meditação que a gente está vivendo nos últimos anos? O processo de meditação, de uma certa forma geral, ela é cíclica, né? Ela sempre teve pela própria constituição nossa humana. Tá claro? Em diversas culturas, diversas formas. Então, vamos ver agora mais especificamente nesse momento. O que aconteceu? Pós-guerra, tivemos o processo do rock and roll e das drogas. A humanidade, a juventude se abrindo. E aí tivemos as eras dos gurus indianos. Então tivemos a filosofia oriental sendo trazida para o Ocidente. Aí tivemos duas correntes de meditações que se tornaram muito potentes. A meditação transcendental e a Vipassana. Eu era ainda garoto, quando isso começou a aparecer, nos anos 60, eu me lembro que meu pai, né, médico, militar, isso é uma besteira, isso eu não sei o que e tal, o preconceito de meditação. E todo mundo ter guru, então, na vida moderna, no boom, ou você teria um guru ou você teria um psicanalista. Aí, o que aconteceu com a meditação mais a posteriormente? Com a invasão da China no Tibete, houve a revolução cultural na qual a Sua Santidade saiu do Tibete. Aí a Sua Santidade o Dalai Lama funda o Mind Life Institute. Qual era o objetivo da Sua Santidade o Dalai Lama? É trazer uma cultura milenar ligada à ciência, vendo a meditação como um aspecto mais não religioso, mas assim psicológico. E aí surge, por um discípulo dele, eu não sei se era discípulo ou um espectador, médico, na época, um estudante médico, que criou o Mindfulness. Aí daí para frente, a meditação começou a se espalhar e apareceu todas as formas de meditação. Então a pergunta fundamental é o seguinte: quantos métodos de meditação existem no mundo? Eu diria o seguinte: se existem 7 bilhões de pessoas que utilizam a mente, são 7 bilhões de meditação. Muita gente diz que está acontecendo com a meditação o mesmo que se deu com o yoga alguns anos atrás. Ou seja, já tem meditação com vários nomes, de vários tipos, e oferecidas desde centros budistas até academias de ginástica, spas. Até em salão de beleza nos Estados Unidos já tem meditação. Na sua opinião, isso não é um problema, certo? Se a pessoa está meditando, isso já vale? Claro. Aí tudo bem, como eu disse, temos tudo isso, mas o mundo continua em estresse. E esse estresse é constante, porque aí temos toda a política empresarial e pessoal
que eu não consigo me adaptar com isso. Então, eu tento essas técnicas que têm o seu benefício, mas elas não são potentes para liberar este potencial que nós falamos da meditação. Mas não haveria um paradoxo aqui? Como a meditação do indivíduo, sozinho, pode lidar com essa estrutura social que, na sua opinião, é a causa de todos os problemas e que faz a gente procurar a meditação? Aí que está o detalhe, você tem que ter uma linguagem de transformação, não é só meditação. Aí isso vai acontecer com a seleção do objeto em que você está meditando. Então a meditação, corretamente, são duas fases. Uma que é a deconcentração, ou seja, é como você consegue colocar a mente posicionada calmamente no objeto. Ou seja, você comanda a mente para estar no processo, a mente não devaga, ela fica. E ela toma tempo para que eu possa ter uma mente acalmada, calma suficiente para que eu possa entrar numa meditação analítica. Que meditação analítica é esta? É refutar esses padrões que eu tenho que são aflitivos comigo. Que eu sou impaciente, que eu sou nervoso, que eu sou intolerante. É um processo longo e bem difícil, né? Eu fiz o Vipassana, a meditação silenciosa de 10 dias, e foi super intenso para mim, e eu confesso que não é que eu realmente tenha aprendido a meditar. Então é uma prática constante, né? Eu queria te perguntar como trazer a meditação para a realidade de uma pessoa que não pode abrir mão da rotina que tem, ou que não quer, não está disposta a abrir mão dessa rotina. A meditação não é um exercício, é um caminho. Vamos pegar você com 21 anos. Você saberia o que você seria hoje com 35 anos? Não. Não. Só sonhava. Mas, se você nessa época tivesse um conhecimento, se eu tenho uma paz interior hoje, não importa o que eu vou ser no futuro, eu terei a mesma paz interior amanhã. Então, esta que deveria ser a mensagem da meditação. Então, se você muda a tua vivência hoje, essa vivência será sempre feliz, hoje e amanhã, porque amanhã é resultado de hoje. Então, mais no sentido de agir no presente, não só no futuro. Exatamente. Tá? Então, você tem um presente que ele é construtivo, ele é alegre, ele é coisa. Aí tem o pneu furado do carro que tem, mas tudo bem. Para conserto, não precisa botar energia no aborrecimento, não sei o que, não precisa. Então, temos nossos padrões internos, a maioria deles são aflitivos. E a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa harmonia é suprimida, é inibida por esses fatores emocionais que nós temos. Uma das coisas que eu pontuo na matéria que eu estou escrevendo para a Gama é que a meditação, sobretudo o chamado mindfulness, tem atraído cada vez mais gente do mundo dos negócios. Então, executivos, advogados, gente que lida com muito dinheiro, com poder, com ganância, enfim. Muitas dessas pessoas procuram a meditação para se tornar mais produtivas, mas tem muita gente que procura a meditação para, buscar paz interior. Como que você acha que funciona esse embate? Aí que está o detalhe, ele já até entende isso, mas ele não muda o modelo dele da ganância com relação aos outros. Tem o seu benefício, tem a sua coisa. Então, um benefício pessoal egoísta, mas não um benefício da coletividade, da equanimidade, de uma perspectiva mais humanística. Então, eu diria o seguinte, como eu vejo esse processo todo. Eu acho que tudo isso está bem, porque isso é o ser em evolução. Mas eu acho que continuamos sendo barbáricos como eram os vikings. Não quero nem botar nomes para não dizer. Vivemos em guerra, continuamos a possessões, continuamos explorando, continuamos matando as pessoas. Eu gostaria que a humanidade tivesse mais compaixão para que possamos ter um mundo mais justo, mais alegre, mais feliz. Eu sei que você medita há mais de 50 anos, mas muita gente conhece o seu trabalho por causa do Steve Jobs. Você acha que figuras como Jobs e outras celebridades, esse pessoal do Vale do Silício, têm ajudado no sentido de difundir a meditação?
eles têm um papel nessa popularização da meditação? Não, não. Rapidamente, do Steve Jobs. Eu o conheci por um estudante meu, que era o braço direito dele, e o Steve Jobs eu o conheci, foi uma das primeiras pessoas dentro do ciclo dele, do processo do câncer, porque eu sou um médico tibetano, tenho um processo de cura psicoenergética, essas coisas todas, e trabalhei com ele e tal. Então, o meu quadro com o Steve não era amigo. Então, ele realmente ele não tinha esse impacto de cuidar da humanidade nesse sentido. Coisa. Evidente que tem um impacto do iPhone, tem essas coisas todas, que tem aí, tá bom, tudo bem, mas a companhia, vamos dizer assim, existem outras qualidades que eu acho que faltava nele, esse aspecto, vamos dizer assim, mais altruísta. Altruísta. Tudo isso é perfeito, a tecnologia crescendo, mas não crescemos no padrão interno de tornar uma sociedade mais justa. Então o mundo ainda está muito apegado ao erro, ao ego. Você acha que se a meditação se espalhasse pelo mundo, se tornasse uma prática realmente ampla e global, o mundo seria um lugar melhor? Se as pessoas parassem para refletir sobre o que fazem no presente, por exemplo? Sim. Agora deixa eu complementar esse sim numa coisa que nós abordamos anteriormente. É a meditação uma ferramenta essencial deste processo. Mas, junto com a meditação, para isso, eu preciso ter a meditação e uma linguagem transformativa. Porque somente a meditação, você está meditando para você só e acabou. E essa linguagem transformativa que você falou, como eu defino ela melhor? Aí eu não quero colocar isso, vamos dizer assim, em termos de religião, mas seria, por exemplo, uma filosofia tipo budista. Ah, entendi. Tá certo? Essa linguagem seria um sistema filosófico coerente, atualizado, que pudesse trazer a evolução material para o benefício de todos. Então é no sentido de como agir no mundo, né? Exatamente. Tá? Aí são as coisas ecológicas, são os procedimentos ecológicos, são as coisas que a gente compartilha, né? E temos ser mais humanístico no processo. Mas, Rinpoche, mudando de assunto, você acha que esse momento que a gente está vivendo da pandemia do coronavírus vai fazer a gente pensar melhor sobre o que realmente é importante para a vida? E nesse caso, a meditação teria um papel, você acha? Exatamente. Então, veja bem, quantas notícias nós temos de fake news, de um lado e do outro. Então, por um lado, tem pessoas, não, devemos abandonar tudo, não façamos nada, temos que fazer uma coisa holística. Tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, não podemos abandonar a evolução da ciência, a evolução do conhecimento. Então, existe um caminho do meio que é para os dois. Mas esse caminho do meio, de realidade, de poder incrementar essas duas coisas, é quando eu tenho um verdadeiro conhecimento da realidade. E essa realidade é expressa por um conhecimento interior de amor e compaixão para comigo, para com os outros, e sabedoria de como lidar com todos esses problemas. Aí teremos um futuro dinâmico, uma perspectiva de futuro boa e educada e evoluída. Rinpoche, depois dessa conversa toda que a gente teve, desse ensinamento super profundo, eu queria fazer uma pergunta bem simples que vai direto ao ponto. Numa entrevista, o repórter perguntou como que a gente, nesse mundo tão conectado que a gente vive, como que a gente podia fazer para se desconectar e meditar. E eu adorei a sua resposta. Você falou modo avião. Exatamente. Então, que modo avião é esse? É tirar você do ar, dessa conexão via, vamos dizer, Bluetooth, Wi-Fi, não sei o quê, mas conectar com você.
com a tua essência. Tá claro? Exaltar mais a sua bondade interior, a sua paz interior. Rinpoche, eu queria lhe agradecer muito pela nossa conversa. Eu aprendi muito com você. Eu tenho certeza que o nosso público da Gama vai aprender também. Eu estou contente, sabe, de falar com você. Eu acho que trazendo uma nova perspectiva. O mundo está se falando todo de meditação, tá? Mas existem poucas pessoas que vão na essência de como a gente tem uma ferramenta poderosa de trazer uma paz para o mundo. Eu vou encerrar dizendo uma frase comum da sua santidade Dalai Lama, que diz o seguinte: perguntaram a ele o que você achava mais interessante, é o ser humano. Aí ele disse o seguinte: o ser humano utiliza a vida inteira para acumular fortuna e gasta essa fortuna para recuperar a saúde. Vive como se que nunca fosse morrer, e morre quando nunca tivesse vivido. Tá claro? Porque você nunca prestou atenção, momento a momento da tua vida, que é para ter feliz e ter a vivência. Independente se o chão está quente ou se o chão está frio. Você ouviu William Vieira, aqui da Gama, entrevistando Segyu Rinpoche. Entra lá no site da Gama que você logo vai ver o tema da semana em destaque. Esta semana a gente tem também no site da Gama uma matéria sobre o mercado do wellness, sobre o quanto a meditação e outras práticas têm virado cada vez mais um produto. Tem também um depoimento do escritor Reinaldo Moraes, que bem que tentou, mas concluiu que meditação não é para ele. Uma entrevista com Bob Roth, diretor do Instituto de Meditação Transcendental do David Lynch e guru de famosos como Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow e Tom Hanks, e um guia com os tipos de meditação mais praticados no Brasil e no mundo. Quem sabe, depois de ler isso tudo, você não anima e começa a praticar. Aqui é a Luara Calvianic e este foi o podcast da semana. Até semana que vem. Este podcast teve edição de som da Laura Kapeliushnik.